Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Você que está chegando agora, gosta da verdadeira ciência? Então aqui é o seu lugar. Inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe o seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Hoje, continuando o terceiro capítulo da série Replay, com as melhores entrevistas, os melhores convidados na área de mudanças climáticas que passaram por esse canal. E hoje eu trago para vocês Geraldo Luiz Lino, que inclusive é autor do livro A Fraude do Aquecimento Global, como um fenômeno natural foi convertido numa falsa emergência mundial, correto? E também o jornalista Richard Jacobasco, que também tem um livro, onde o Geraldo Lino também tem algumas páginas ali, né, nesse livro, que é também assim um livro maravilhoso, muito didático, de fácil entendimento, que é o CO2, aquecimento e mudanças climáticas estão nos enganando. Né? Então eles vão abordar o seguinte tema: o Richard como jornalista, Richard Jacobasco e Geraldo Luiz Lino vão abordar aquecimento global e o sensacionalismo midiático. Bom, espero que vocês aproveitem, gostem aí e curtam bastante esta maravilhosa entrevista que foi dada aqui ao canal. Tá certo? Forte abraço. Fique na paz. Custo e presença hoje, duas, né? Geraldo Luiz Lino, que alguns já conhecem, e Richard Jacobasco. Muito boa noite, Geraldo Luiz Lino. Boa noite, Igor. Boa noite, Richard. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma sessão de discussões aqui desse nosso assunto favorito. Espero que seja proveitosa. Boa noite, Igor. Boa noite, Geraldo. Também, mais uma vez, é uma satisfação retornar aqui ao seu Hangout. E vamos ver o que a gente destrincha os seus questionamentos. Pois é, né? A mídia, principalmente a brasileira, adora falar sobre isso, mas não é só ela. Vou compartilhar para os nossos queridos seguidores, de futuros seguidores desse canal, algumas informações e eu vou pedir os ilustres convidados comentem, né? Olha só, vamos lá. Vamos ver aqui, olha só. Aqui é do meu arquivo, né? O que não falta são notícias e informações. Vocês conseguem ver aí? Sim, sim. Conseguem ver? Sim, a informação da BBC está além dos limites. Além dos limites. Isso 23/7/2018. Né? Descrevendo eventos climáticos comuns como uma mudança climática catastrófica. Né? Aí chegou o senhor James Cook e colocou isso. Os incêndios florestais, o aquecimento global. Ora, mas a própria mídia se contradiz. Ora, The Times, 1902, incêndios torrando a Grécia. Outro jornal de época, 72, mais incêndios, né? Noruega. The Manchester Guardian, também, 1922, mais incêndios, China, Japão e assim vai. Ora, tem mais, professor? Tem. Olha só. Olha essa. The Guardian, 205 pés de elevação do nível do mar até 2095. Aí nada disso acontece, todo mundo se enfia debaixo da cama, né? Aí estão as imagens, né? Porque realmente milhares dessas previsões não aconteceram, não ocorrem. Por exemplo, o New York Times falou que o Ártico estaria livre de gelo desde 1989. Aí erra tudo, né? 1969, né? Previsões apocalípticas para, né, o Ártico. E assim vai.
Tem outras também, os modelos de clima, que falaram que nevascas iam ser coisas do passado, né, iam se tornar coisas do passado, aliás, um jornal de 2000 aqui da época, né? Olha só. Depois, né, em 2001, o órgão sagrado das indústrias de crise climática, o IPCC da ONU, IPCC, prometeu temperaturas mais amenas no inverno e diminuição, né? Fortes tempestades de neve devido às atividades humanas, né? Vai diminuir as tempestades de neve também. Aí depois, nada disso aconteceu, né? Ocorreu justamente o contrário em 2018, né? Nossa, não nevava em Nova York tão intenso, né? Tão intenso em 130 anos, né? Fim da neve em 2003. Aí você vê que, ao contrário, você está tendo uma tendência de mais nevascas. Aí, como não dá certo, eles culpam também o aquecimento global. Claro. Né? Bom, isso daqui tudo, todos vocês já devem conhecer. Né? Deixa eu parar aqui. Tanto o resfriamento, como o aquecimento, como qualquer coisinha, donde até eu tomar agora um copo d'água, porque está calor no Rio de Janeiro, não é? Pra caramba. Também gera aquecimento global. Então, eu gostaria de uma breve introdução. Richard, você que é jornalista, pessoal que está chegando pela primeira vez agora no canal, né? Trata desse assunto, tem um excelente livro, né? Praticamente eu já acabei de ler ele. Excelentes, né, informações assim, de primeira qualidade, assim, de uma categoria nobríssima. O que você tem a falar sobre isso? O pouco, né, que eu apresentei agora. Até poderia parecer suspeito, como jornalista que eu sou há 50 anos, o Igor, mas indiscutivelmente a mídia e foi, e continua sendo e será o principal influenciador dessa que eu tenho reputado, classificado como a grande mentira do século XXI, que se refere ao aquecimento. O próprio IPCC é um nome mentiroso, porque era para ser sobre aquecimento, e eles adaptaram o nome para mudanças climáticas, como se essas mudanças climáticas fossem nos induzir e nos levar a um aquecimento do planeta. Nenhuma estatística tem sido provada desde 1998 de que o planeta esteja se esquentando. São previsões já há mais de 20 anos, já há 25 anos, na verdade, que a realidade tem mostrado o contrário daquilo que a mídia acusa. O que é interessante talvez destacar é que são fatores planetários, internacionais. Quando caiu o Muro de Berlim, no início da década de 90, a esquerda ficou sem pé, sem muleta, sem mãe, sem pai e sem nenhum apoio. Essa esquerda tinha que abraçar uma ideia, tinha que abraçar uma causa para que a fizesse com que essa esquerda, pessoal individualmente, pudesse um dia ser alçado ao paraíso, por sempre estar lutando por boas causas, já que o comunismo, o socialismo afundou, apesar das causas nobres, eles adotaram, encamparam, avalizaram essa questão do aquecimento e das mudanças climáticas. A questão ambiental já estava nesse cenário, desde os anos 1980. Mas em 2007, o IPCC anunciou o início do fim do mundo, fevereiro de 2007, com o chamado relatório número 4. E que ele fez uma acusação muito grave de que a causa desse futuro aquecimento, para dentro em breve, era antropogênica, ou seja, causada pelas atividades humanas, como automóvel, indústrias, aviões, navios. Ninguém do IPCC esclareceu, e muito menos a mídia esclarece, que
97% das emissões dos chamados gases de efeito estufa são feitos pela natureza. 97%. E apenas 3% das emissões de gases de efeito estufa são feitos pelas atividades humanas. Atividades humanas que compreendem os automóveis, como eu já falei, navios, aviões, queimadas, criação de pecuária, de corte. Só no Brasil nós temos 200 milhões de cabeças de gado, que emitem metano, que estão entre os chamados, acusados de gases de efeito estufa, ou o plantio de arroz irrigado em toda a Ásia, e a cultura alimentícia, em termos de agricultura, mais difundida no planeta é o arroz irrigado. E que para colher o arroz irrigado, tem que baixar a água, soltar a água, deixar o arroz sair daquele torpor de água inundado que estava, 4, 5 dias depois colhe, sobra uma lodaçal enorme, com restos de palha que vai se decompor. E isso emite metano de uma forma formidável. Chega a ser, eu reputo, como 2 a 2,5 vezes mais do que todo o metano da flatulência bovina. Só que esses cálculos são díspares, esses cálculos são malucos. Todos os países veem os seus cálculos nos seus próprios países, o IPCC não orienta isso adequadamente. Pior, dá uma instrução de que são números default, com base Estados Unidos e Europa, são países temperados, que não valem para países tropicais, como o Brasil, ou boa parte da Índia. Aí você pega um rebanho de gado bovino na Índia, de 340, 350 milhões de cabeças, que não entra na contabilidade do IPCC para efeito de emissão de gases de efeito estufa. Então, mais uma vez, a mídia não aprofunda o assunto é sempre tratado de forma superficial. Prefere-se a manchete escandalosa, aquela que faz com que o passante em frente de uma banca de jornais pare na banca e compre o jornal, né? E gere audiência, ou na televisão. Então, é tudo pela manchete estapafúrdia, pela manchete estarrecedora, para chamar a atenção. Você vai ler a matéria, muitas vezes a matéria desmente o que foi colocado no título. Invariavelmente, em jornal, quem faz o título não é quem fez a matéria. O título ele é interpretado por um outro jornalista chamado o mancheteiro. E aquilo é colocado para efeito de chamar leitor novo, que está passando na rua, ou na televisão, para fixar o espectador, mantê-lo dentro do telejornal, para gerar audiência ao telejornal. Então, o que a mídia quer é audiência. E má notícia é o que mais vende e aumenta a audiência. A boa notícia não vende. A notícia surpreendente é o que chama a atenção do espectador ou do leitor de jornal ou de revista. Se você colocaria como manchete de um jornal que o cachorro mordeu o dono, não, isso é comum, isso é diário. Mas você colocaria não principal manchete, mas segunda, terceira, quarta principal notícia do dia no jornal e até mesmo na televisão, se saísse a notícia dizendo que o dono do cachorro mordeu o seu cachorro e vários outros cachorros. Isso vai chamar a atenção. Então, a inversão do fato é o que faz a notícia, o texto, que relata a notícia em relação à chamada, a manchete, para atrair aqueles leitores de jornal ou de televisão. Perfeito. Os jornalistas, como a gente viu, na falta de uma causa humana, na falta de uma causa que abençoe a atividade, que a gente, invariavelmente, é muito descrente dos fatos e das notícias que aconteçam, seja na economia, seja na política. Muita notícia a gente não pode publicar porque faltam comprovações, faltam fatos, faltam dados que comprovem, que deem verossimilhança para aquela notícia. Falta um testemunho, falta uma acusação de alguém, falta um documento oficial,
de uma entidade respeitada com credibilidade. Então, o jornal tenta sempre fugir um pouco dessa falta de credibilidade, utilizando órgãos oficiais. E aí vem, então, por semelhança, ou por entendimento. A ONU tem credibilidade, é a união de cento e tantos, 200 países, né, que estão ligados ao IPCC. Foi o IPCC quem falou, todo o crédito. Então, é o que a gente fala hoje do jornalismo engajado, do jornalista que deixou, ou não pode mais hoje se rotular como um homem de esquerda, mas todo mundo de direita ou de esquerda, ele adota o ambientalismo como uma defesa. Precisamos defender o meio ambiente. É bonito isso, ter essa defesa do meio ambiente. Então, quando eu particularmente, como cético da questão ambiental, eu afirmo que não está havendo aquecimento e que mudanças climáticas existem desde que os tempos são tempos, desde que exista registro por escrito ou oral da história da humanidade, de 70, de 30 mil anos atrás para cá, sempre houve a mudança climática. E que eu só vou acreditar em mudança climática quando a gente tiver um novo dilúvio 2. O dilúvio 2 seria um marco agora de que houve um extremo climático grave, como já aconteceu, sei lá, quando que aconteceu o dilúvio 2, foi 7, 8, 10 mil anos atrás. A própria Bíblia fala do dilúvio, mas não tem provas disso. Assim como Adão e Eva, o dilúvio são duas das coisas que a Bíblia afirma, mas que até hoje não existem comprovações de que aconteceu isso. São os únicos dois testemunhos constantes da Bíblia ao qual falta comprovação. É o livro dos livros, mas esses dois fatos não estão provados. Nem pela ciência, nem pela história, nem por qualquer coisa que a ciência possa, como enfim, comprovar de que efetivamente houve o dilúvio. Então, aguardemos o dilúvio 2, porque há 25 anos que os ambientalistas aterrorizam o mundo. Ultimamente, eles se especializaram em afirmar: temos pouco tempo. A gente que já diz, não, já passou o tempo, agora é agora ou nunca. Isso foi feito na COP21 em Paris, e está sendo feito agora na COP24 e na Polônia. É uma repetição, é uma ameaça, Isso traz à sociedade, especialmente jovens, uma visão pessimista de futuro da humanidade em si. E mostra o desenvolvimento, a exacerbação dessa, vamos dizer, egoísmo ou individualidade que já existe própria nos países ricos, que são filhos únicos. Esses são filhos que são criados como reis, como príncipes dentro de casa. No Brasil já adotamos essa postura. Você não pode dar uma chinelada num filho hoje sob o perigo de ir preso, mesmo que tenha 2, 3 filhos. Então, esses filhos jovens hoje, eles são reis, são jovens, não podem ser contestados. Acreditar no meio ambiente é bonito, mas ele não tem perspectiva porque o mundo vai acabar a qualquer momento por causa de um evento climático. É um posicionamento muito pessimista vendido pela mídia. Como eu disse, a mídia nunca é positiva. Ela só é positiva em alguns momentos em campanhas eleitorais, quando ela está apoiando um candidato. Mas, Se ganhar o candidato... Só um instante. Não entendi. Oi? Você me ouve, Geraldo? Estou ouvindo. O que você tem a falar a respeito dessas considerações todas? É óbvio, cada um tem uma maneira de pensar. Claro, uma visão, né? Olha, o Richard, ele quase esgotou o assunto em relação à atitude da mídia. Realmente, a mídia tem uma agenda, não se pode negar isso, a mídia tem uma agenda. A mídia, de modo geral, ela adotou essa agenda politicamente correta, não só na questão ambiental, mas também na questão de direitos humanos, na questão indígena.
na questão de minorias, na questão dessas questões raciais, que são, quando a gente começa a investigar essas questões, a gente observa que existe uma manipulação muito grande nesses assuntos. Então, o problema é que existe muito pouco senso crítico nessa mídia. O Richard colocou muito bem a questão de que, como a esquerda abraçou a causa ambientalista depois da implosão do chamado socialismo real. Já vinha adiante, realmente, mas depois da queda do Muro de Berlim e da dissolução da União Soviética, houve uma orfandade muito grande das hostes socialistas, em que os órfãos do socialismo tiveram que abraçar outras causas. E a causa ambiental estava ali pronta para isso. Eu me lembro que já na década de 90, 92, 93 e 94, a revista Veja fez uma pesquisa, apresentou uma pesquisa sobre as ONGs brasileiras, e não só na área de meio ambiente, mas as ONGs de todas as áreas, e observou duas coisas interessantes, que elas haviam se tornado uma das principais empregadoras de profissionais de nível superior em áreas como economia, sociologia, biologia, ciências políticas, etc., e, ao mesmo tempo, uma proporção enorme dos militantes profissionais dessas ONGs, o número era superior a 75%, não me lembro do número exato agora, mas em proporção superior a 70%, a mais de 3/4. Eles se consideravam simpatizantes ou militantes das causas socialistas. E na imprensa, isso é muito... Nas redações, o Richard pode confirmar isso, isso é muito sensível. Bom, eu tenho um irmão que é jornalista, ele é subeditor do jornal Globo, e eu já tive algumas experiências em relação essa questão ambiental. Ele mesmo é crítico, muito crítico desse catastrofismo. Mas quando eu lancei meu livro, A Fraude do Aquecimento Global, a primeira edição foi em 2009, ano que vem faz 10 anos que eu lancei a primeira edição, está na 4ª agora, e nós selecionamos, lá na editora, nós selecionamos uns 15 a 20 exemplares para encaminhar a jornalistas das áreas de meio ambiente, das redações de principais jornais, de televisões, de revistas, e alguns formadores de opinião. Aí eu preparei um para o meu irmão encaminhar a colega dele, que era a editora da época de meio ambiente, acho que era Ciências e Saúde, eu não me lembro agora. Era uma editoria só, Meio Ambiente, Ciência e Saúde. E, inclusive, era a colega dele, amiga dele, e ele me disse o seguinte: olha, eu não vou entregar porque eu já sei o que ela vai fazer. Ela é fanática pela questão climática, ela é uma crente fanática no aquecimento global sendo causado pelo homem, e ela não quer nem ouvir argumentos contrários, ela nem se dispõe a ouvir argumentos contrários. Ele falando, eu mesmo já travei algumas discussões com ela, mas não adianta rigorosamente nada. Se ela não jogar o seu livro na cesta do lixo mais próxima, ela vai enfiar na gaveta, por cortesia, na minha frente, e não vai mais tirar de lá. Ou se é que, quando virar as costas, ela vai jogar na cesta do lixo. Então, não perca não deixe manda para dar o seu livro para outra pessoa, mas que tenha um senso crítico maior. E isso já aconteceu várias vezes. Há uns 10 anos atrás, saiu um artigo de uma professora, eu não me lembro se era da Unicamp, é uma professora, inclusive, estrangeira. Hoje ela é consultora do CNPq, se eu não estou enganado. Eu esqueci o nome dela agora. Mas ela escreveu um artigo, nem da área ela era, mas ela escreveu um artigo, ela é cientista política, se eu não me engano. Escreveu um artigo assim, extremamente, assim, um artigo assim, criticando os críticos das causas humanas do aquecimento global. Aí, na época, ainda estava vivo o professor José Carlos de Azevedo, que foi reitor ele era físico, foi reitor da UNB durante muitos anos, durante o regime militar. E ele era uma pessoa, ele era físico de formação e era extremamente crítico desse catastrofismo climático. E ele escreveu uma série de artigos, ele escrevia uma vez por mês, mais ou menos, ele escrevia. A Folha de São Paulo dava espaço para ele. E aí ele escreveu um artigo desse,
ela caiu de pau em cima dele. Aquilo me indignou de tal forma que eu escrevi um artigo e mandei para a Folha de São Paulo. O editor, um subeditor da Folha me ligou, eu tinha dado meu telefone, me ligou dizendo que ia publicar meu artigo. Aí, uns 2 ou 3 dias, tá bom, ideia foi, não deu nada. E uns 2 ou 3 dias depois ele me ligou de novo. Olha só, Geraldo, infelizmente não vai ser possível, porque houve uma discussão aqui, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos oferecer ao professor José Carlos de Azevedo a oportunidade de rebater. Perfeito, está ótimo. Mas eu vou tentar aqui eu vou tentar ver se consigo convencer aqui a editoria a publicar seu artigo, que é sempre com outra opinião, você tem bons argumentos. Saiu? Claro que não, claro que não. A mídia, em relação à questão climática, a mídia, e não é só brasileira, isso é um fenômeno mundial, ela já está, digamos assim, com a cabeça feita. Ela já adotou a agenda aquecimentista, como eu a chamo. Adotou de mala e cuia. Então, ele sequer se dispõe a ouvir cientistas críticos. Aqui no Brasil, o único meio de comunicação que ainda oferece espaço para essa visão crítica é a Rede Bandeirantes. Que eu saiba. É o único. Dos jornais, nenhum. Mas eu acho que diminuiu um pouco. Só um momento. Eu acho que diminuiu um pouco. Não sei. Mas pelo pouco que eu assisto, não estou assistindo mais praticamente canal aberto nenhum, né? Mas Geraldo, Richard, eu não tenho mais visto isso. Foi boa a sua colocação também, Geraldo. Eu não tenho mais visto a Bandeirantes abrir esse espaço. Na Bandeirantes não tem aberto esse espaço, não. Olha, eu não sei. Bom, eu não tinha essa informação. Ela fez 2 ou 3 canal livre com o Molion, né? A última vez que eu vi material na mídia, televisão, com céticos, foi comigo em 2016, na Rede TV, num programa de 7 da noite. Né? Ou até com um horário pré-horário nobre. Né? Eu acho que o nosso livro, Geraldo, o nosso livro, o CO2, do qual você participou, né? Aquecimento e mudanças climáticas, você tem 2 capítulos aqui, pelo menos, que eu me lembre. Eu tive menção sobre o livro, uma notinha de 4 ou 5 linhas, na versão eletrônica, na Folha de São Paulo, dada por um colunista da Folha, Mauro Zapalompo, que é meu amigo. Acontece que a nota que ele deu na coluna dele, só na versão eletrônica, por ter sido publicado como notícia, automaticamente bloqueou qualquer informação sobre o livro no futuro, dentro da Folha de São Paulo, seja na versão impressa, seja na versão eletrônica. Nenhum outro jornal grande deu uma única linha, e nenhuma das revistas semanais também. Né? Isso aconteceu com o meu livro também. Ninguém citou, ninguém sequer mencionou. É só pela internet. Houve uma matéria no Jornal do Brasil, que na época, ainda antes, quando era a versão impressa, depois acabou, agora voltou de novo. Mas saiu uma matéria no Jornal do Brasil, que ainda saía impresso na ocasião, assim, mas não foi de passagem, uma matéria, no meio de uma matéria, não foi uma matéria específica sobre o livro, foi no meio de uma matéria, um texto sobre a questão climática, mencionou, sei lá, que não sei o que, saiu aqui o livro do geólogo Geraldo Luiz Lino, aliás, o geólogo Geraldo Luiz Lino, autor do livro tal, a fraude do aquecimento global, critica esse catastrofismo, não sei o que. Aliás, ele só mencionou o livro em referência ao meu nome. Nada mais. Não adianta. Teve alguns livros que saíram aqui no Brasil, também na mesma linha que os nossos, muito pouco, a literatura anticatastrofista, ela é uma raridade editorial no Brasil, em todos os sentidos. Mas muito pouco, porque a mídia, nessa questão, ela sequer se dispõe a ouvir os críticos. E, pelo contrário, quando os cita, é de forma depreciativa. Nós estamos todos vendo isso acontecer. Dois exemplos, Geraldo, você tem hoje, numa negociação, Mercado Comum Europeu, Mercosul, para se estabelecer um acordo comercial entre os 2 mercados comuns, que aconteceu agora, nesta semana de dezembro, com ameaça do presidente da França, o Macron,
e com a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, que disseram que a Merkel, se o presidente eleito, Bolsonaro, quiser reformar, não assinar o protocolo do acordo ambiental da COP21, que eles querem fechar agora na COP24, não vai haver acordo comercial entre o mercado comum europeu e o Mercosul. Nós só vamos assinar acordo comercial entre os dois mercados se o Brasil for signatário definitivo do acordo ambiental. Ou seja, sai de cláusula comercial e passa a ser chantagem explícita pela mídia, que é utilizada, né, catastroficamente. Como caixa de ressonância. Exatamente isso. Olha, nós vimos aí no final do ano passado a revista, acho que foi a Galileu, se eu não estou enganado. Foi a Galileu que publicou uma reportagem. Aliás, gente, essa revista que ele citou, eu ia citar até mais um pouquinho mais para frente, mas essa revista adora bater em cima dos chamados céticos, que eu não concordo com esse termo, e muito menos negacionistas, né? Adoram chamar. Você está falando de uma edição da Galileu de novembro do ano passado, né? Exatamente. Uma edição da Galileu de novembro do ano passado. Geraldo, eu estava em Paris, na época, retornando da Alemanha de uma feira, tive que fazer uma escala em Paris, pessoal, por 2 dias. Eu perdi 5 a 6 horas no hotel, à noite, digitando respostas para um repórter da Galileu, contestando afirmações que iriam sair na matéria dele. Mandei o material. Ele não usou uma única linha e nem citou a minha referência, nem meu nome e nem o livro. Seu nome não é citado. E não publicou nenhuma contestação. Não é citado. É uma reportagem canalha, que eu reputo como canalha, não tem outra expressão. É uma reportagem canalha que junta na mesma matéria os críticos do aquecimento global, que eles chamam de negacionistas, os negadores da eficácia da vacinação e os crentes da Terra plana, essa seita exótica que está se espalhando por aí, de crentes adoradores da Terra plana. Isso inclusive, fizeram ataques assim, ferozes, ataques nominais, ferozes, caluniosos ao nosso amigo o professor Ricardo Felício. Eu soube que ele respondeu a carta, que ele mandou uma cópia da resposta dele, e ignoraram, foi totalmente ignorado. Isso não é jornalismo, isso é canalice. Isso é canalice. Mas não é só o jornal, a mídia, talvez por esse esforço todo da mídia, de uma forma geral, o que a gente percebe, eu lido muito com cientistas, em todas as áreas de pesquisa, de alguma forma ligado ou não ao agronegócio. Eu sou editor de uma revista de agricultura. Então, eu lido com o pessoal da Embrapa todinho, tenho pelo menos uns 50 amigos, no mínimo, amigos mesmo, engenheiros agrônomos, zootecnistas, físicos, né? Pesquisadores da Embrapa de altíssimo nível, gente com doutorado, pós-doutorado e tudo de espécie. Nenhum deles se apresenta como cético do meio do aquecimento, apesar de serem, né? Então, é muito curioso eu contar a vocês esse relato do que se passou comigo. Foi num congresso que houve aqui em São Paulo, há uns 4 anos atrás, 3 anos atrás. Eu tinha acabado de lançar o livro, 3 anos atrás, e encontrei com um pesquisador da Embrapa, que estava desenvolvendo plantas com tolerância a estresse hídrico, que isso será muito importante no futuro, porque as plantas vão ter que sobreviver com pouca água. E eu me aproximei dele, estava ao lado Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e eu disse, olha, eu vou dar um testemunho a você como cidadão, nem como jornalista especialista no assunto, está aqui o livro que eu escrevi. Vocês, cientistas, estão fazendo esse tipo de pesquisa e estão jogando dinheiro público fora em pesquisa inútil. Vocês querem planta C4? Não vão conseguir. A C3 nós já temos, o milho, a cana, que absorve 3 parcelas de carbono, né? Que é o caso do cacto, que é o C4. Plantas que vivem só com a umidade do ar, praticamente. Isso, para a agricultura comercial, não é viável.
vocês estão jogando dinheiro fora. Aí ele respondeu assim, não, você está dando a sua opinião. Né? E se você também está me dando a sua opinião. Mas a minha é baseada em ciência. Eu sinto me dar uma única prova que esteja científica e que esteja acontecendo o aquecimento. Ele disse, não existe essa prova, são evidências, né? são sinais que a natureza tem nos enviado. Eu disse, não, o maior sinal disso é que a questão do aquecimento não é uma teoria, ela é uma hipótese. Pelo contrário, nem hipótese é, porque ela é um boato que transpassou o status de hipótese para chegar ao status de teoria. Ela não é lei. E vocês estão tratando a coisa como se fosse uma lei, né? Como é a lei da gravidade. Né? Então vamos pegar a teoria de Einstein da relatividade, que ainda é uma teoria. Ela é mais do que uma hipótese. Mas, da mesma maneira, o Darwin tem a teoria da evolução das espécies. E eu acho que o Darwin estava enganado. Nem teoria não é. É uma hipótese. Sabe por quê? Primeiro, eu não acredito que o macaco tenha evoluído a ponto de chegar ao status de fazer uma nona sinfonia. Ou de escrever, como Dante escreveu, sobre o inferno. Seria muita evolução. Pelo contrário, existiria muito mais facilidade de a gente haver involução, e é o que eu vejo que acontece com vocês, cientistas, hoje, que não têm a coragem de cidadão de negar aquilo que a gente pode chamar que é a grande mentira do século XXI, só porque você quer verba para sustentar a sua pesquisa, né? E isso é facilmente obtível, enquanto nós temos um Ricardo Felício na USP, que nem dinheiro para comprar um barômetro ele tem. Ele tem comprado, tinha que comprar do próprio bolso. Hoje, nem isso, de tão perseguido, ele que tinha um salário, sei lá, de 10, 12 mil, o padrão de um professor catedrático, foram tirados todos os instrumentos de pesquisa dele, ele está sobrevivendo na casa do pai e da mãe, com um salário de R$ 1.500. Por perseguição ideológica dentro da USP, né? E extrapola o fato de que uma universidade deveria ser um centro de debate, porque a ciência precisa do contraditório para a gente poder elevar, uma teoria, uma proposta ao status de lei. Para situar... Não alcançou o status de teoria. Ela não é nem hipótese, ela é uma mentira difundida pela mídia. Antes de mais nada, pessoal, só um minutinho, vocês me ouvem? Sim, sim, claro. Estou ouvindo. Então, uma ótima noite. Ilustre professor também, Marcel Ligabô, está nos assistindo. Vicente Camilo. Oi, mãe. Não. Raga 818. Mais tarde, meu Deus. Quem? Geraldo falou alguma coisa? Não. Não? Raga 818 está perguntando aqui. O Ricardo Felício disse que 7% do território nacional é destinado à produção agrícola. Esses 7% são limpos ou estão inclusos esses 7% as áreas de os APPs e a reserva legal? Bom, antes de mais nada, eu já vou responder a sua pergunta, vou repassar, mas isso tudo que vocês dois estão alegando, eu já tinha conhecimento, mas não tão aprofundada essa parte dessa perseguição ao doutor Ricardo. Mas como o assunto aqui, o papel da mídia, né, nessas ciências, né, das mudanças climáticas, a opinião de vocês dois, rapidamente, uma coisinha assim em segundos. Sim e não. E a mídia ajudou, então, nessa perseguição que causou isso tudo, não só ao doutor Ricardo, como outros professores, pesquisadores, acadêmicos. Sim ou não? Sim. Muito mais do que fundamental, ela foi o principal, mais até do que o próprio IPCC, na divulgação, no apoio e na multiplicação das mentiras. Geraldo?
Não, totalmente de acordo. Isso aí não é uma questão exclusiva da perseguição ao Ricardo. E há um processo de demonização de toda e qualquer crítica a esse cenário catastrofista do aquecimento global causado pelo homem, porque existe uma verdadeira indústria em torno disso. Isso é um conluio. Às vezes me perguntam, nas minhas intervenções públicas, me perguntam se isso é uma teoria conspiratória. Eu digo que não, isso não é teoria nem conspiratória. Isso é um conluio de interesses. Isso é uma agenda política, como, aliás, é o movimento ambientalista. Eu tenho insistido nisso, já escrevi 3 livros sobre isso. Tudo isso é amplamente, fartamente documentado, com a documentação original dos institutos de pesquisa que criaram, dos centros de pensamento, das fundações que criaram esse movimento há quase meio século, e como um instrumento político com uma única finalidade, de convencer os países do antigamente chamado Terceiro Mundo, de que eles não deveriam se industrializar para atingir o nível de desenvolvimento dos países avançados. Isto é, em essência, a finalidade precípua da criação do movimento ambientalista, que não é um fenômeno sociológico espontâneo. É uma criação, é um engendro político. E o aquecimento global é o ponta de lança desse processo, porque é um processo que envolve a mudança da matriz energética da economia mundial, que depende em quase 83%, 84% de combustíveis fósseis, petróleo, gás natural e carvão mineral. Então, a mídia é parte fundamental de difusão desse processo. Então, isso não está longe de ser exclusividade do Ricardo. O Ricardo realmente está na berlinda, tem apanhado muito com isso, tem sido caluniado publicamente, tem sido injuriado publicamente, mas o processo é um processo de demonização de todo e qualquer crítico desse cenário catastrofista. Perfeito. Eu queria acrescentar o seguinte: o processo que você falou da produção de energia, Geraldo, que é, para pelo menos aqueles que não acompanham a nossa luta, vamos dizer assim, ou não conhecem as causas que proporcionaram toda essa pandemia midiática do pensamento único na questão do aquecimento. É que no hemisfério norte, como eles não têm rios, exceto um ou outro estado americano, e um ou outro ponto dentro da China, eles não têm rios para produzir energia elétrica. Agora, nós sabemos que lá e cá, no hemisfério sul e norte, ninguém vive sem energia elétrica. Não há computador. Se não houver computador, nós não temos avião, nós não temos elevador, nós não temos sinal de trânsito, nós não temos absolutamente nada. Nós não temos um governo que possa controlar saúde, impostos, enfim, sem energia elétrica, o planeta volta às cavernas. Muito bem. Como eles não têm condições de produzir energia elétrica, tendo como fonte hidroelétrica, como nós temos no Brasil, e que pode ser feito também na África, eles são obrigados a produzir energia elétrica por termoelétrica, fundamentalmente carvão, que era até o momento a coisa mais barata que existia. Conseguiram, durante alguns anos, produzir energia elétrica com gás natural, vindo na Europa, da Ucrânia, e que agora os Estados Unidos inventou e descobriu como tirar o gás de xisto, né? Quebrando, poluindo, enfim, fazendo um monte de bizarro, e isso baixou 30% o preço do gás e do carvão. Baixou terrivelmente o preço do uso do gás de xisto e obrigou o carvão a baixar mais ainda de preço. Como o carvão baixou o preço, a própria Alemanha está revertendo termoelétricas, tendo como matéria-prima de gás, está revertendo e voltando ao carvão. Sim, aquela mulher extremamente... não noticia. Ela é muito esperta, aquela mulher. Então, a outra alternativa seria a energia nuclear, que no Brasil, eu particularmente não quero. Eu sei que o Geraldo é a favor da energia nuclear, mas isso é uma outra discussão. Sem dúvida, é uma fonte limpa de fornecimento de energia elétrica.
porém ela tem alguns perigos, como não existe. Eu não quero estabelecer uma polêmica com você nesse sentido, Geraldo, mas como não existe 100% de garantia de que a energia elétrica não possa vazar a radioatividade, eu sempre vou morar no mínimo a 400 quilômetros de distância de qualquer usina nuclear. Né? Eu sei o que aconteceu em Chernobyl, eu já mostrei os efeitos que as pessoas ainda não conhecem do vazamento da radioatividade. Mas esta é a grande indústria que financiou essa neurose ambiental. Só que a ela todo mundo se agrega. É como o Bolsonaro. Hoje no Brasil todo mundo é da direita. Por quê? Porque ele ganhou a eleição e todo mundo está virando bolsonarista desde criancinha. Porque ele está no poder e todo mundo vai atrás. Né? Então, a causa aquecimentista, para demonizar o CO2, entrou as usinas eólicas, a energia solar, né? Até volta e meia a falar em energia por onda. Né? Enfim, todo mundo quer uma energia limpa e sustentável. Sustentável é uma palavra que eu ouço, começa a me dar arrepio, me dá coceira e alergia, porque nada, fora a energia nuclear, nada aí é sustentável. Para de ventar durante o dia ou a noite, e à noite não tem sol. E a única coisa que a ciência ainda não conseguiu desenvolver foi a capacidade de armazenar energia elétrica. Você pode armazenar numa bateria grande, fazer maior, mas ela vai durar 2, 3 horas para fornecer uma casa grande, com 2 ou 3 lâmpadas, uma televisão e uma geladeira ligada. Não passa disso. Hein? Você me ouve? Estou ouvindo. Então, só uma interrupçãozinha assim. Eu não costumo tratar muito negócio de política no meu canal. Claro. Mas eu estou falando de ciência, porque a política está por trás de toda essa questão, lamentavelmente. Toda a causa disso tudo é a política. E quer ver onde é que vai crescer isso? Como o Geraldo disse, é uma necessidade de busca de poder. Claro, há gente que tem teorias conspiratórias que diz que isso é a busca de um governo mundial. Nós já temos um governo mundial na área da energia nuclear, a Agência Internacional de Energia Nuclear Atômica. Né? Já existe um governo mundial. A Organização Mundial da Saúde já tem poderes também de sanção, até mesmo militar, além de econômica e política. Né? Então, essas agências, sob o guarda-chuva da ONU, cada vez mais elas ganham um status de poder e, se assinado o Acordo de Paris, da COP21, agora na COP24, que particularmente eu continuo duvidando, aí sim vai ter dinheiro, e tendo dinheiro, alguém vai ter que administrar essa josta toda e vai nascer uma agência internacional ambiental. Essa é uma colocação que eu faço no livro, no CO2. O aquecimento e mudanças climáticas, onde eu questiono se estão nos enganando. Só um instante aqui que grudou o cabo da câmera. Então, ele vem, primeiro, pela questão dos próprios ambientalistas que querem esse poder, financiados pelas todas as indústrias que admitem que são sustentáveis na produção de energia elétrica. Na sequência, quem abraçam essas causas? Os políticos. Por quê? Porque atrás disso virão punições em forma de impostos para as sociedades dentro dos seus países e depois no intercâmbio comercial entre os países, para forçar a adesão. Porque a gente tem que entender o seguinte, eles precisam no IPCC, 100 bilhões de dólares por ano para dar o kick-off, para dar o chute inicial nessa agência ambiental. E isso não vai sair por um parto normal, vai sair um parto a fórceps e muito dolorido para todo mundo. O Geraldo, acho que quer dar alguma colocação, Geraldo? Não vai sair porque na COP24 os Estados Unidos já roeram a corda, a Rússia roeu a corda, a Arábia Saudita roeu a corda, a anfitriã Polônia está roendo a corda, então países importantes estão roendo a corda, o Brasil está na berlinda,
que Mas atualmente... é discurso ainda. Não, sim, claro que sim, mas particularmente, eu sou contra o Brasil, nesse momento, sair do Acordo de Paris, porque vai virar vidraça instantaneamente. E tem muitos acordos comerciais pendurados nisso, a questão, o próprio setor do agropecuário depende fundamentalmente de exportações, não vai querer isso. Agora, o que eu digo é o seguinte, basta fazer... O Acordo de Paris ele é inócuo, porque as metas não estão sendo cumpridas, simplesmente não estão sendo cumpridas, e não serão. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Então, elas não vão ser cumpridas. O que eu acho que temos que fazer, eu disse isso esses dias no Hangout lá com o Thiago Maia, eu disse isso, insisto. O que nós temos que fazer aqui é tratar de brecar a tramitação desse projeto de lei que está circulando na Câmara dos Deputados, que já foi aprovado em primeira instância na Câmara de Meio Ambiente, mas ainda vai para o Comitê de Meio Ambiente, vai para o Comitê de Constituição e Justiça, que é quem decide a execuibilidade do projeto de lei. E eu acho que não vai haver condições políticas com o novo governo, com o novo Congresso, não acho que não vai haver condições políticas para isso, para aprovar esse projeto de lei que torna obrigatórias as metas voluntárias do Brasil junto ao Acordo de Paris. Então, é simplesmente neutralizar isso, tirar esse projeto de lei de circulação e fazer o que os outros países estão fazendo. Finge que a adesão se mantém, mas simplesmente, como as metas são voluntárias, você simplesmente se lixa para ela como os outros estão se lixando. E mais, a oposição a esse catastrofismo está começando a ganhar atração, a ganhar corpo. Porque não tem cabimento, gente. É como dizia Abraham Lincoln, você pode enganar todos por algum tempo e alguns por todo o tempo, mas não dá para enganar todo mundo o tempo todo. E os cenários catastrofistas estão chegando, estão começando a ficar evidentes demais. Perfeita a sua colocação, junto com a do Richard Jacobasco, porque, olha só, eu ia colocar até a minha colocação assim no início, né, mas não convém, porque eu estou com convidados, né, gente? Então, claro que convém, pô. O pessoal fala que Claro que convém, pô. Eu já vou responder a sua pergunta aqui. Tem um pessoal aqui, eu estou acompanhando pelo smartphone a pergunta que o pessoal está fazendo. Mas enfim. Aliás, são 3 colocações. Primeiro, eu sofri censura também. Aliás, não chegou a ser uma censura, mas depois eu soube, eu fiz a pós-graduação em gestão ambiental, com ênfase em mudanças climáticas, onde o professor Ricardo me ajudou muito. Eu fiz aqui no Instituto da Vez do Mestre, o Geraldo do Rio de Janeiro, não sei se se conhece. Hoje não existe mais o curso de gestão ambiental, só para ter uma ideia. E tinha um senso crítico ali, né? Tinha os dois lados, né? Os cientistas e os chamados negacionistas, né? do clima. Foi ali que eu consegui realizar o trabalho, a suposta era do aquecimento global. A pós-graduação era presencial, o Geraldo, Richard e o pessoal que nos assiste ou vai nos assistir. Sendo que o trabalho de conclusão do curso era à distância, né? Então, a mestra Maria, acho que era Maria Esther, negócio assim, né? Em ciências ambientais, ela ficou chocada, né? Assombrada naquela época, né? Praticamente quase quando eu terminei a graduação, ingressei a pós. Puxa, como é que você conseguiu esse material? Ela ficou assim, maravilhada, sabe? O Geraldo, o Richard, o pessoal. Caramba! E quando chegou no final, ela ficou tão encantada, mas assim, eu falei, vai ser 10. E justamente por pressões, qual foi a nota que ela deu? 9. Pressões, porque isso não passava só pela mão dela, era a regra. Iam para instâncias superiores. Eles sabiam que aquilo estava estupendo. Segundo, foi citado ontem, não sei se você assistiu,
nós publicamos, eu e Ricardo Felício, junto com o doutor Juliano Daronco, lá numa universidade no sul do país, num livro, tá? Um livrozinho mais ou menos da grossura do seu aí e do Richard, que eu tenho aqui em casa. Publicamos um trabalho. Foi para a secretaria para envio, não chegou. Foi de novo, não chegou. E o que o Geraldo falou, pessoal, puxa, estão largando o barco, né? Um termo bem vulgar para vocês entenderem. Estão chutando o balde, né? Esses países todos que o Geraldo citou agora. Ora, no início deste Hangout, né, nós estamos chegando quase no finzinho, eu apresentei algumas notícias e eu afirmei, né, e as duas pessoas que estão comigo esta noite, e toda a equipe Fake Climate sabe disso, né, eles caem nas suas próprias contradições. Por exemplo, o próprio New York Times, então, é uma festa. É uma festa, é uma festa. Então, eu deixo a pergunta. Né? Eu gosto de colocar sempre um grande finale. Quero que os dois respondam. Ora, será que isso ainda tem muitos anos de sustentação? Porque não é possível. A contradição, né? Essa mentira repetida diversas vezes, que a pessoa fala, torna-se uma verdade. Pô, mas não, está se tornando uma bobagem. Você concorda, assim, com o ponto de vista, você acha, ou você afirma, geral, depois eu quero que o Richard também comente. Né? Você acha que isso, assim, vai demorar um pouco para acabar todo esse apocalipse midiático por causa dessas contradições, ou não? Olha, eu tenho a impressão, eu acho que eu tenho uma certa relutância em fazer prognósticos, eu nunca fui muito bom neles. Mas o fato é o seguinte, nós estamos vivendo um processo de contestação no mundo inteiro, que não é só em relação a essa questão ambiental. Basicamente em relação a esse sistema que se implanta, esse sistema sociopolítico, econômico, esse modo de vida, esse modus vivendi que nós temos, que alguns convencionaram chamar de globalismo. Esse termo está muito em voga ultimamente, muita gente tem N definições para ele, mas essa visão desse globalismo de que nós estaríamos no fim da era dos Estados nacionais, que agora são instituições supranacionais, como o Richard colocou ainda há pouco, essa questão dessas estruturas de governo mundial que existem, isso não é teoria conspiratória. Só que a ONU, na verdade, as da ONU são as menos perigosas de todas. Muito mais perigosas, por exemplo, são as que sustentam o sistema financeiro. Aliás, eu tenho dito com muita frequência que o maior fator de insustentabilidade socioeconômica, ambiental, civilizatória que existe no planeta hoje é o sistema financeiro internacional na sua forma atual, hiper especulativa. Um sistema que está completamente descolado das atividades produtivas. O sistema financeiro ele deveria sustentar, deveria financiar, fomentar as atividades produtivas. Pelo contrário, aliás, hoje não, de uns 30 anos para cá, meados da década de 70 para cá, 40 anos, ele se tornou hegemônico e passou a parasitar as atividades produtivas. Então, este é, de longe, o maior fator de insustentabilidade do planeta. Não é a falta de recursos naturais, não é incapacidade de suporte do meio ambiente, não é a falta d'água, não é problema de aquecimento, não é desmatamento, não é coisa nenhuma. O maior fator de insustentabilidade é o sistema financeiro internacional. Nós vamos começando a ver contestações a isso em vários lugares. Estamos vendo na França, o presidente Emmanuel Macron está em palpos de aranha porque ele quis bancar o esperto e quis lançar, ao mesmo tempo que ele cortou o imposto sobre grandes fortunas que tem em todos os países europeus, e é alto, e é bem alto, e ele para compensar isso, ele lançou esse imposto sobre o diesel, e na França
quase metade dos automóveis e dos carros de passeio é movido a diesel, ao contrário daqui, que aqui é só caminhão, ônibus e veículo pesado, ele lançou um imposto de, se não me engano, são 6 ou 8 centavos de euro por litro de diesel, sob o pretexto de que isso iria para um fundo para financiar energias limpas, para combater o aquecimento global. Os franceses não são idiotas. Então, os franceses estão há 5 fins de semana em pé de guerra, saindo nas ruas com aqueles seus coletes amarelos fosforescentes. Aquilo na França é equipamento de segurança obrigatório em automóvel. Todo mundo tem que ter aquilo. Se você parar na beira da estrada, você tem que usar aquela porcaria para ser visto de longe, de dia ou de noite. Então, os franceses não estão... que eles estão... O Macron já cedeu, já disse que não vai adiante com o imposto, só que os franceses eles estão na rua porque eles estão fartos desse processo, de que as políticas públicas sejam feitas para o 0,5% do topo da pirâmide socioeconômica. E não isso acontecendo no mundo inteiro. A própria eleição de Donald Trump nos Estados Unidos se deveu, em grande medida, a essa rejeição do americano do interior, do americano médio, que não tem mais emprego industrial, etc., a esse processo a essa globalização. Cansaram de ver as indústrias americanas serem exportadas para a Ásia, para os países de mão de obra hiperbarata da Ásia. Então isso tem vários países, mas é toda essa agenda que está sendo contestada. E a agenda ambiental é parte integrante desse processo, porque o meio ambiente ele é uma proteção do meio ambiente, é uma ideia popular. Quem é que não quer proteger o meio ambiente? Todo mundo está disposto, inclusive, a fazer sacrifício para isso. Acontece que não se vê o que está por trás disso. Aliás, o aspecto político dessa agenda ambiental, ele é poucas vezes mencionado, por motivos óbvios, né? Mas, então, esse processo, ele está havendo um processo de contestação no mundo inteiro. E eu tenho a impressão, sem querer ser otimista demais, eu tenho a impressão de que essa sucessão de crises ela vai acabar provocando um efeito dominó. Eu acho muito difícil, porque eu acho assim, temerário fazer qualquer prognóstico em termos de tempo. Mas eu vou arriscar. Eu tenho para mim que esse cenário, nessa área ambiental, principalmente essa questão climática, esse cenário não passa dos próximos 10 anos. Eu não vejo como. Não vejo como, porque as contestações estão sendo... O custo dessa brincadeira está começando a ficar evidente demais. Até, inclusive, para alguns países que foram os lançadores da agenda ambientalista, como que é o caso dos Estados Unidos, e a própria Inglaterra. Na Inglaterra, grande parte dessa agenda tem sido contestada. A energia eólica, por exemplo, as fazendas eólicas na Inglaterra não estão mais com a bola que tinham alguns anos atrás. Por causa de problema de custos, os impactos ambientais, que são muito pouco veiculados, mas essas fazendas eólicas, esse aerogerador tem impacto ambiental tremendo. A China, não sei se você sabe, a China está invadindo e vai invadir cada vez mais com painéis e os chamados geradores eólicos aqui no Brasil, tá? Os dois são mais poluidores, a eólica e a solar, do que uma hidrelétrica. Exatamente. Então, eu tenho para mim, assim, sem querer me arriscar um prognóstico preciso, eu tenho para mim que esse catastrofismo, e não é só climático, não, esse ecocatastrofismo é instrumentalizado como um instrumento de ação política, eu acho que está com seus anos contados. Eu acho que isso não passa por 10 anos. Permita complementar o que você está dizendo. Favor. Sim, a defesa das próprias, eles querem reduzir. Eles querem reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Agora, eu pergunto sempre, se 97% dos gases de efeito estufa, como eles acusam, é feito pela natureza, nós podemos reduzir só a partir de 3%. Exatamente. Como eu costumo dizer, um vulcão, como o Etna, na Itália, uma semana em estado de erupção, ele polui mais do que 5 anos de queimadas na Amazônia. Ou 10 anos de emissão de CO2 pelos automóveis numa cidade
como a Grande São Paulo. Uma semana de emissão do vulcão. Então, a quantidade de CO2 na atmosfera do planeta não reduziu e não aumentou. Ela está estável. Nos últimos 15 anos ela está estável. Mas as notícias setoriais que não provêm do IPCC acusam de que a emissão de carbono, de CO2, de dióxido aumentou e bateu o recorde. Bateu o recorde em São Paulo, bateu o recorde em Xangai, que é onde estão esses medidores hoje de CO2 na atmosfera. Né? Agora, você falava do mercado financeiro. O mercado financeiro foi financiador porque ele hoje é um dos grandes beneficiários desse catastrofismo. Duas coisas derivaram disso, além deles financiarem as ONGs. A primeira são o aluguel de satélites, que os bancos são os donos dos satélites, para serviços bancários eletrônicos, né? E também para fazer aquilo que se chama de rastreabilidade. Todo alimento ou produto produzido dentro da Europa, ou fora da Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, só é consumido pelo europeu se ele for rastreável e pago pelo fornecedor do país de origem. Né? Isso foi uma desavença que aconteceu lá nos anos 90 na Europa, em que o Carrefour vendeu um produto que estava estragado, contaminado, na origem, na produção, na fazenda. Eles prometeram, através de marketing e propaganda, que só venderiam produtos que eles pudessem ter rastreabilidade. Eles aguentaram o tranco de prometer e cumprir isso por 3 ou 6 meses. A bola cresceu de tal maneira que, de repente, eles previram que a gôndola do supermercado ficaria vazia se eles conseguissem, exigissem isso dos fornecedores do supermercado. Fosse com trabalho escravo, fosse com uso de agrotóxico em excesso, enfim. Aí agregaram-se ao Carrefour várias redes de supermercados da Alemanha, da Espanha, da Inglaterra, e criaram o GPS, que em 1 ano e pouco, pelo crescimento e amplidão da área que eles cobriam, também foi insuficiente para dar essa garantia àqueles supermercados da promessa de marketing que eles faziam aos seus consumidores. Aí os bancos assumiram, através dos satélites, que hoje você faz com o celular. Qualquer fiscal de uma ONG ou de empresas que surgiram daí, né, que fornecem esses serviços, que são caríssimos esses serviços. Eles chegam a representar 5% da renda de um produtor rural. E chegará o tempo, com esse tipo de exigência, que 100% dos produtores rurais só vão vender se tiver rastreabilidade, que é um negócio absolutamente inútil para provar trabalho escravo, que é uma hipocrisia europeia, para provar uso ou não de agrotóxico. Isso não tem como ser mensurável por um estudante que trabalha para aquela empresa de rastreabilidade. Transfere um pouco de credibilidade para esse tipo de serviço, mas o que está sendo cobrado aí não é o dinheiro para remunerar um trabalho de um estudante que vai no celular ou na fazenda para pegar os dados. Isso é cobrado por uma empresa estruturada hoje, multinacionais, e que assinam satélite. E o satélite é muito caro, então isso é um tipo de prestação de serviço ao qual os bancos determinam como tem que ser. E sem isso não vai haver comércio. Não há comércio, principalmente de alimento. É uma chantagem que o primeiro mundo faz a nós. Mas a hipocrisia, de outro lado, continua, porque a Europa, por exemplo, é consumidora de 70% da madeira que é derrubada da Amazônia. Isso vai com o selo do IBAMA. A hipocrisia é essa. Eles não querem que a gente derruba nada na Amazônia, mas eles são quem compram essa madeira. Então, é conveniente. Cadê a rastreabilidade? É verdade. Existe rastreabilidade da madeira que vai para a Europa. Olha só, as colocações estão perfeitas, como sempre. É um debate enriquecedor, né?
Um forte abraço novamente ao Vicente Camilo, que está aqui, né? Gratidão, né? Eu coloquei aqui, né? Obrigado a todos, perguntas serão respondidas no final, né? Eu estou acompanhando, o Thiago Maia me ensinou para acompanhar o chat, né? Pelo smartphone, né? Como tá novinho, vamos lá. Raga 818 pergunta, acho que o Geraldo tem mais propriedade, não sei, vamos ver aqui. Ele pergunta assim, os dois me ouvem, Richard também? Sim, estou ouvindo. Vamos lá. Ele pergunta assim, poderiam tirar uma dúvida sobre o agronegócio? O professor Felício disse que mais ou menos 7% do território nacional é destinado à produção agrícola. Esses 7% são limpos ou estão inclusos nesses 7% as áreas de APP e reserva legal? Não, não estão inclusos. 7% é a área que o Brasil ocupa de todo o seu território para a produção de alimentos. Não está incluso aí áreas de APP, proteção. Nem de área de proteção ambiental, nem a Amazônia, né? Depois nós temos 13% do território nacional é ocupado por áreas urbanas, de infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, né? Enfim, outras áreas e áreas urbanas, né? Isso corresponde a 13%. Veja que a área urbana é superior à área de extensão de agricultura. Soma 20. Nós temos hoje 65% do território brasileiro ocupado por florestas naturais, da mesma maneira que Cabral, quando aqui chegou em 1500, encontrou e viu o Brasil. Se ele tivesse um satélite para sobrevoar, ele veria que 65% daquela mata foi preservada. A Europa não conservou nem 2% das suas matas naturais. Os Estados Unidos têm 10% dos Estados Unidos tem 10%. Só um adendozinho, peraí, porque quando a gente aborda sempre esse assunto, o Richard, Geraldo, o pessoal que nos assiste, ou que vai nos assistir, ou que vai se inscrever, você que gosta da verdadeira ciência, vem, mistura isso tudo num saco de gatos pretos podres, né, mortos, vamos dizer assim, e coloca assim, isso é maneira vulgar que estou falando, tá, gente? Pelo contrário, eu adoro animais. Mas vamos lá. Mistura tudo isso numa demonização e coloca, ele é a favor de destruição. Não! Eu sou a favor da vida, não sou a favor de destruição. Não me chama de motosserra que eu vou na porrada. Hã? Não me chama de defensor da motosserra que eu vou sair na porrada. Mas eles adoram falar isso. Nós temos aqui um problema aqui. Nós temos um problema que algumas atividades aqui, essa histeria ambientalista, ela tem demonizado algumas atividades. Por exemplo, madeireiro. Madeireiro quase virou palavrão no Brasil. O produtor rural. O produtor rural também virou insulto. Você chamar alguém de ruralista virou insulto. Então, quer dizer, essa gente acha, provavelmente, essa turma acha que os alimentos que ele compra no supermercado, eles dão ali, eles brotam ali no estacionamento. Ou que a madeira já vem em tábuas prontinha para você comprar na serraria. Espera aí, claro que ninguém quer que você chegue lá no meio da Amazônia e saia cortando tudo, saia cortando, desmatando, derrubando 10 árvores para cortar uma árvore de madeira nobre. Não é isso. Claro. Agora, olha só, o que nós temos que fazer é levar a sério. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a questão ambiental tem que ser levada a sério no Brasil. Por exemplo, a Finlândia tem um território muito menor que o Brasil, que exporta mais madeira que o Brasil. E na Finlândia, uma árvore leva 40 anos para atingir o tamanho de corte. É 3 vezes o tempo que leva no Brasil. Tem alguma coisa errada nessa história. Geraldo, mas aí, sem estabelecer polêmica, eu quero lembrar você o seguinte, quando você discute esse termo com um ambientalista sério, defensor do meio ambiente, eu também sou um defensor do meio ambiente, eu também sou um ambientalista. Mas ele contra-argumenta o seguinte, a plantação de florestas artificiais ou florestas comerciais, como tem a Finlândia, ela determina a extinção ou a redução da biodiversidade animal.
E é verdade. Sim, No ambiente verdade. de uma plantação de um pinus teda, de um eucalipto, de um eucaliptal, ele reduz a zero Sim, a, verdade. a biodiversidade animal. E são os animais e pássaros que fazem uma floresta ser diversificada do jeito que ela é. Ninguém vai conseguir demolir com a Amazônia. Aquilo lá é um monstro, é gigante. Mesmo que o ser humano tivesse dinheiro e poder, ele não conseguiria por uma razão muito simples. 30% da área amazônica, onde escorrem todos os rios, Solimões, Rio Amazonas, Rio Negro, enfim, 30% é alagada. Uhum. É fácil. Outros 30% são áreas com grande declividade. Seria impossível fazer qualquer atividade humana, exceto turismo. Mas elas estão preservadas. Não interessa comercialmente a ninguém chegar nessas áreas que são inóspitas, cheias de mosquito. Não vou nem falar de cobra, escorpião, aranha. Muito. É outra Não, coisa. É área com uma declividade impressionante. De vez em quando descobrem verdadeiros paraísos intocados pela mão humana, né, dentro da própria Amazônia, como cachoeiras, despenhadeiros, né, enfim, são coisas lindas e maravilhosas que existem no mundo inteiro e que nós também temos na nossa Amazônia. Apenas 1/3 da Amazônia. Né? Agora, o pessoal pensa, e isso é um detalhe que é técnico-científico, mas é interessante relevar o seguinte, que a agricultura está em abate a árvore, além de derrubar a árvore, depois vai botar a pecuária e fazer agricultura. Mentira, gente. Imbecilidade de jornalista que escreveu isso e até de cientistas que aceitam. Eu dou 4 argumentos muito rápidos. Primeiro, cana-de-açúcar, que seria possível e desejável área maior, não gosta de água. Entre abril e outubro, que você planta em novembro a cana, quando ela nasce, ela tem 1 palmo, 2 palmos de altura. A partir de março, abril, a cana não suporta a água. Se tiver água, a cana morre. Ela precisa ter um período seco até outubro, com muito pouca água, porque aí ela força o açúcar, ela produz o açúcar, que é o que se quer na produção, no plantio da cana-de-açúcar e do etanol, né, pela fermentação. A soja, como a cana, são plantios 100% mecanizáveis hoje no Brasil. Para você fazer um plantio mecanizado dentro da Amazônia, você teria que abater a árvore, são árvores de grande porte, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros de tronco na base. Diâmetro de tronco. Isso são as árvores menores. Cortando o tronco, você vai levar entre 20 a 30 anos para poder tirar aquele toco com as raízes. Que as pessoas não sabem que uma árvore, quando você olha para uma árvore, você está vendo metade da árvore, para cima do solo. A outra metade está enterrada, na mesma largura da copa e na mesma profundidade da altura da árvore. Então, ocorre o seguinte, aquele toco com raízes tem que secar, depois você precisa de um trator de altíssima potência, superior a 500, 600 HPs, né, para retirar aquele toco. Lá no meio da floresta, como é que você vai chegar com um trator desse peso? É um D4, um D6, um D8 Caterpillar, de esteiras. Para chegar lá, só se for por helicóptero. Não há helicóptero que consiga carregar um trator desse que pesa 20 toneladas. A pecuária chega lá, mas ela é plantada um pasto primário por pecuaristas pequenos da região que plantam aquele pasto no meio dos tocos que foram desmastados. Né? Por que o pecuarista de lá, o nortista, dá uma queimada? Ele dá uma queimada num fogaréu que dura 5 minutos, nessa capoeira, que não há macho que entre dentro dessa capoeira, porque lá tem cobra, tem aranha, tem escorpião, tem todo tipo de bicho peçonhento, que não consegue sobreviver sem inimigos naturais dentro da área chamada floresta tropical. Então, não há herbicida que resolva isso, porque o herbicida vai baixar, a capoeira custa dinheiro, você tem que fazer isso por helicóptero, então ele aplica com um jato, né, para acabar com e joga gasolina e queima. A capoeira, ele não está queimando floresta. Por que ele não está queimando floresta? Um argumento muito lógico.
A madeira é dinheiro. Se ele queimar a árvore, ele perde a madeira. E a madeira vira carvão. Então, nasce uma capoeira, porque chove muito, a insolação é de 14 horas em algumas épocas do ano. Essa capoeira, em 6 meses, ela está com árvores de 1, 2 metros de altura. Aí chega o carvoeiro. Depois do madeireiro, chega o carvoeiro na sequência, com os filhos dele. Esse carvoeiro, além de fazer carvão com essas árvores pequenas, ele trabalha com os filhos, uma ninhada de 8, 10 filhos, tudo com menos de 10, 12, 15 anos de idade, para produzir carvão. Aí chega o fiscal do IBAMA. Como é que ele vai prender esse carvoeiro? Ele prende para o trabalho escravo. A desculpa é prender o carvoeiro para o trabalho escravo. Acontece que esse carvoeiro, para poder sobreviver lá no meio do mato, ele tem que plantar o arroz e o feijão dele, no meio dos tocos. Ele planta com matraca. Né? E a cada 6 meses, que vem a chuva e vem a capoeira, ele taca fogo. Ele empobrece o solo. Ele começa tirando 4 sacos de arroz, na segunda safra ele tira 1 saco de arroz, que o solo de tanta queimada perde a biodiversidade, o solo é um ente vivo, você é um geólogo, não preciso nem te dizer disso, a queimada empobrece a qualidade do solo de transferir nutrientes para as plantas. Ele plantava arroz e plantava feijão, agora nem mais isso, mas ele é preso pelo fiscal do IBAMA como um produtor rural praticante do trabalho escravo. E é o que sai no jornal. É o que sai no jornal depois. Um escândalo midiático. O Emílio Antunes, muito boa noite, participando aqui junto com a gente, está dando uma força. Ele está falando que quando a pecuária na região de Várzea, da Amazônia, principalmente no estado do Pará, esta é realizada com búfalos que resistem melhor ao período de cheias dos rios e lagos. Muito boa noite, muito obrigado aí por estar acompanhando. Bom, a gente já está praticamente no finalzinho. Abordamos milhares de assuntos hoje aqui. E todos esses assuntos têm a ver justamente com o papel realmente da mídia nas ciências das mudanças climáticas. Desde queimadas, tudo isso eles colocam como uma demonização. Já expandimos um pouquinho do tempo ali. Esse bate-papo vai, né, gente? Mas, infelizmente, nosso tempo já estourou 5 minutinhos. Eu vou pedir as considerações do Richard Jacobasco. A mídia é engajada, a mídia é comprometida com o sistema econômico, ela não vive sem um anúncio, e se ela não for engajada com os interesses do sistema econômico e financeiro, ela não tem um anúncio, então ela não sobrevive. É verdade. Né? Então, não há jeito, a mídia vai continuar defendendo o meio ambiente, só que, ao invés de defender o meio ambiente, ela ataca aquilo que ela acha que é o predador do meio ambiente, que é a agricultura. Mas nós não chegamos no limite nisso, e isso não vai demorar mais do que 10 anos, Geraldo. Porque as áreas agricultáveis no mundo, hoje, só existem no Brasil. Para fazer agricultura, a gente precisa de 3 coisas: terra, água e sol. E nós temos essas 3 coisas no Brasil. Qualquer uma dessas 3, se você tirar, você não produz alimentos. A África tem sol e tem terra, mas não tem água. Não tem tecnologia, não tem gente, tem muita guerrilha, então não se faz agricultura. 80% da Austrália tem terra e tem sol, mas não tem água. A China, metade da China tem terra e tem sol, e não tem água. Ou é área montanhosa. Uhum. Os Estados Unidos pode ampliar, talvez, em 10% a sua área agricultável. A Europa, talvez, em 5%. Aqui na América Latina, fora o Brasil nós temos condições de quadruplicar, talvez quintuplicar essa área de 7% que a gente usa hoje. Dá para quadruplicar, sem derrubar uma árvore de área amazônica. Mas na América Latina nós temos algumas áreas livres, na Argentina, no Paraguai, na Colômbia, no Peru, até mesmo na Venezuela. Mas é pouca coisa perto do que o mundo vai necessitar
que o mundo vai ter que dobrar a produção de alimentos. Ou seja, vai prevalecer aquilo que o Clube de Roma hoje, que é um órgão da ONU e da FAO, preconiza hoje, que é o decrescimento. Que é o quê? É a aplicação da lei de Thomas Malthus, que previa que a produção de alimentos iria crescer de forma geométrica, enquanto a população cresceria de forma aritmética. Não, ao contrário. Não, Ao contrário, então. Eu sou jornalista, me perdoa. Então, cresceria de forma aritmética e a produção, a população cresceria de forma geométrica. Justamente então ter alimentos para suprir toda a população. O que o Thomas Malthus recomendava no século XVIII, para passagem do século XIX, é que os governos deixassem os pobres à mercê das suas lutas e que eles se matariam, né, e deixariam de incomodar. Mas antes, alguns provocariam migrações. Aliás, migrações nós estamos assistindo na Europa e nos Estados Unidos. Esses episódios já se iniciaram, mas não tem nada a ver com o fator ambiental ou de mudança climática. Perfeito, perfeito. São origens de países que tiveram problemas políticos, econômicos ou de guerras. Né? Então, a recomendação de Thomas Malthus aos políticos, assim como fez Maquiavel muito antes, é: deixa os pobres se ferrar porque eles vão se matar de fome. Hoje sobra de 10% a 15% da produção de alimentos no mundo, sobra e apodrece. Ele não é consumido. Por que ele não é consumido? Porque falta dinheiro a populações pobres. A África quis receber e recebeu meia dúzia de navios de milho transgênico dos Estados Unidos como doação para aplacar a fome, isso há 10 anos atrás, aplacar a fome daquelas populações pobres na África. Mas era milho transgênico. E os ambientalistas europeus fizeram uma guerra imbecil e os navios tiveram que voltar, porque não se sabe o que poderia acontecer. Richard, você expandiu as considerações aí. Me estendi de novo. É que o assunto é apaixonante, Igor. Sim, sim. Vamos lá, Geraldo. Tenta ser um pouquinho breve. Travou, Geraldo. Alô, Geraldo? Já sem sombra de dúvida, ela tem a sua agenda, que, como o Richard colocou muito bem, ela vai prosseguir por uma questão de sobrevivência. Agora, felizmente, hoje em dia, nós temos uma infinidade de recursos midiáticos, eu digo essa mídia, entre aspas, alternativa. O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, isso é impensável há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, um programa como esse seria quase impensável. Então, hoje existe uma pletora de recursos e que os críticos desse processo hegemônico de formação, de deformação de opinião e desinformação, têm à sua disposição um número grande de fontes alternativas e mais confiáveis, mais críveis. Em todas as minhas intervenções, eu cito, por exemplo, como fontes altamente recomendáveis de informação nessa questão climática, aquele sítio, como é que chama? www.co2science, em inglês.org. Excelente, gente. Excelente. Eu esqueci o nome dos três. É um site de um. É um grupo. É um centro de estudos do CO2, uma coisa assim. Eu esqueci o nome da entidade que organiza esse sítio. Mas ali, nesse sítio, se encontram resumos de, literalmente, centenas de artigos científicos sobre todos os aspectos das mudanças das ciências climáticas, publicados por cientistas do mundo inteiro em revistas de primeira linha. O único senão é que você tem que saber inglês para poder ter acesso a ele. Mas aqui no Brasil mesmo, temos aí o Fake Climate, que apesar do nome em inglês, ele é em português. Tem vários outros. O blog do Richard sempre tem informações
sobre essa questão. Isso. O nosso site lá do Tem o terrorismo climático, gente. msainforma.org tem uma coluna de questões ambientais e científicas, que nós estamos sempre debatendo essas questões. Então, existe um número grande um número razoável de fontes de informação. Qualquer pessoa que tem acesso à internet pode acessar. Então, é isso que eu posso te recomendar. Esqueça a grande mídia, porque dela a gente já sabe o que pode esperar. São sempre informações distorcidas, né, favorecendo essa questão do catastrofismo. Está vendo aqui, ó, exatamente, são os Itzel, o doutor Itzel, pai e filho, aí está. www. Gente, eu estou compartilhando a tela do site CO2 Science. Está com a tradução, tá? Aí está. Quem quiser... Bom, agora já tem até esse recurso de tradução, exatamente. Eu estou esquecendo que hoje em dia tem esse recurso. Então, qualquer um pode acessar isso aí e ter acesso a informações. É verdade. Literalmente centenas de artigos. E tem muitos outros aí, mas é só uma questão de sair. Bom, e aí, pessoal? Gostaram de rever essa entrevista? Bacana, não é mesmo? Bom, não percam amanhã quarto capítulo desta série, onde Miguel Baense e Marcelo Azen vão abordar a importância dos plásticos durante essa pandemia do coronavírus, tá certo? Uma edição maravilhosa, uma edição fantástica, onde essas entrevistas que foram concedidas a este canal há pouco tempo são, sim, extremamente atuais. A abordagem é extremamente atual. É impressionante. Vocês vão verificar isso amanhã, a partir de 20h30. Forte abraço. Fique na paz. Com Deus. Muito obrigado.